Olá, bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre um framework que, na minha visão, todo dono de negócio deveria saber. Seja dono de uma pequena empresa, seja dono de um SaaS, micro SaaS, de uma startup. Esse framework se chama Founder-Led Growth, que basicamente significa crescimento pelo fundador. E aí você deve falar, mas como assim, Bruno? Isso aí não é novo, isso já ouvi falar isso antes, ou nunca ouvi falar, mas Founder produzir conteúdo não tem nenhuma novidade aí. Beleza, eu entendo a objeção, concordo e tal, mas aposto que você vai aprender muito com esse vídeo mesmo assim, e eu tenho certeza que você vai conseguir pegar o que eu vou ensinar pra você e aplicar na prática. Porque produzir conteúdo não é uma coisa trivial, mas se você consegue produzir com maestria, meu amigo, minha amiga, vocês não têm ideia de quantas coisas vocês podem fazer. Se você é novo aqui nesse canal, eu sou o Bruno Kamoto. Aqui você encontra tudo sobre SaaS, micro SaaS, startups, empreendedorismo e também Founder-Led Growth. E no meu conteúdo eu tento sempre ensinar para vocês coisas que eu acredito que vão gerar valor, coisas que eu aprendo, coisas que eu aprendo com meus alunos, coisas que eu aprendo na comunidade. Então se você curte esse tipo de conteúdo, não é a sua primeira vez aqui no meu canal ou é a sua primeira vez, deixa o like aqui embaixo para dar aquela fortalecida, se inscreve no canal também e eu tô soltando vários vídeos super legais, tá? Então vamos falar o que é Founder-Led Growth. Galera, lembrando que esse aqui é um módulo do meu curso do SaaS 7D, beleza? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí vocês podem vir aqui se vocês quiserem consumir o conteúdo mais completo, beleza? Mas, cara, o que eu vou ensinar pra vocês é o mais do que o suficiente pra vocês começarem. E com o resultado e com o retorno que você vai ter desse aprendizado, você vem aqui pro meu curso. Founder-Led Growth é o que os empresários estão usando como uma ferramenta, ou seja, a produção de conteúdo no momento do mercado que a gente tá cheio de IA para todos os lados, o conteúdo único e pessoal se torna uma coisa cada vez mais rara. E os empreendedores estão surfando esse momento, construindo conteúdo, principalmente através de uma estrutura de building public, por exemplo, e esse conteúdo está trazendo muitos leads, criando muitos negócios e fazendo muita gente ganhar dinheiro. Então, na minha visão, meio que obrigatório todo dono de empresa produzir conteúdo usando esse framework de Founder-Led Growth. Porque só produzir por conteúdo para produzir você praticamente é um influenciador, que é onde eu explico aqui, né? Então você passa a ser só um influenciador. Eu vou até abrir a diferença aqui. Então, na verdade, tipo assim, os influenciadores são pessoas que trabalham com redes sociais, que elas transmitem um estilo de vida para os seus seguidores e capitalizam através de publicidades, né? Então, assim, hoje está falando de lifestyle, né? Que também se aplica, de certa forma, para o building public. Já os creators, eles usam plataforma social para distribuir o seu conhecimento e capitalizar em cima disso. Então, não necessariamente ganham dinheiro com redes, mas com o seu próprio desenvolvimento de canais e venda dos seus próprios produtos. Então, no caso, um founder que faz Founder-Led Growth, ele é um creator, porque ele está produzindo conteúdo com uma intenção de construir um funil e levar leads para o SaaS dele. Esse crescimento aqui, cara, é super bacana. Se vocês olharem aqui o meu micro SaaS, basicamente o crescimento do meu micro SaaS inteiro foi só em cima de Founder-Led Growth aqui e do boca a boca, tá? Então, o segredo do Founder-Led Growth, galera, é sempre o storytelling, tá? Então, quanto mais você contar histórias e não ficar no sentido de se gabar, mas no sentido de, tipo assim, o que eu aprendi com 10 anos fazendo errado, ou o que eu aprendi com o meu produto quebrando, com a minha empresa quebrando. Então, quando você conta uma história de uma coisa que aconteceu, seja com você, com um conhecido, ou uma história que às vezes de um caso seu, você faz com que as pessoas, elas fiquem presas no conteúdo e elas criem relacionamento com você. E aí, isso faz com que você quebre as objeções das pessoas com vários conteúdos e você começa a conduzir as pessoas por dentro de um funil, tá? O framework que vocês vão usar de conteúdo, ele consiste em vários tipos. Você tem vários tipos de frameworks, né? Você tem newsletter, você tem vlog, você tem blog, você tem notícias, né? Então, por exemplo, você pode fazer notícias, que nem esse rapaz aqui que eu vou mostrar pra vocês, do Thiago Lima. Então, ele pega aqui, ele faz notícias, resumo de tech de hoje, resumo aqui, resumo tal. Então, ele fica fazendo notícias com produção de conteúdo também para levar as pessoas para os seus negócios, né? Você pode fazer conteúdo educacional, como por exemplo o Moacir ou eu mesmo aqui nesse vídeo, né? E então quando eu chego para vocês e faço um conteúdo e eu levo vocês do vídeo para o meu micro SaaS, levo vocês para comprar o meu curso, isso faz com que eu esteja criando essa estrutura de Founder-Led Growth. Eu produzo conteúdo em múltiplas redes sociais e esses conteúdos eles vão sendo topo do funil, meio do funil, fim do funil, e aí eu vou montando um funilzinho, fazendo chamadas em cada conteúdo e montando a minha estrutura de vendas assim, né? Então você tem vários tipos de frameworks. Então a primeira coisa que você tem que fazer é escolher o seu primeiro tipo de framework. O segundo passo, galera, é que a gente tem que trabalhar sempre com conteúdo longo e conteúdo curto. Então eu vou mostrar para vocês exatamente como era o meu framework ano passado. Então, galera, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse aqui era a minha estrutura do ano passado, tá? Então tudo começava com a minha newsletter. Então eu vim aqui dentro desses centenas de artigos que eu escrevi no decorrer desses anos, né? Então eu pegava aqui, por exemplo, fazia um conteúdo aqui, né?
E esse conteúdo longo, ele depois, na sequência, ele virava um conteúdo curto pro LinkedIn. Então, eu crio vários conteúdos curtos pro LinkedIn a partir disso, seja no formato de vídeo, né? Ou seja no formato de texto. Então, eu venho aqui, eu faço o conteúdo, coloco ele aqui e basicamente eu uso um conteúdo muito similar ao que eu fiz na newsletter, ou eu resumo o conteúdo de lá e eu jogo ele aqui no LinkedIn, né? Numa estrutura de hook, né? Que a gente chama com um hook forte. Depois eu também produzo conteúdo autoral no LinkedIn. Então eu venho aqui, por exemplo, hoje eu inventei um conteúdo, hoje eu vim aqui e criei esse post aqui do zero. Eu me inspirei e criei. Então eu também faço conteúdo autoral aqui dentro usando uma ferramenta minha, mas eu pego essa minha newsletter aqui e eu replico ela dentro do LinkedIn. Então eu tenho a mesma estrutura de newsletter, tanto no LinkedIn, como eu tenho essa mesma estrutura no Substack. Então aqui no LinkedIn eu tenho, por exemplo, 12 mil inscritos. Então, como você pode ver, eu faço o post aqui, depois eu também faço o post do Substack. Então, só aqui eu já criei 3 fontes de conteúdos para o LinkedIn. E o LinkedIn, ele é totalmente topo de funil, porque o LinkedIn, como ele se trata muito sobre texto, né, sobre conteúdo de ler, a questão de vídeos é até nova no LinkedIn, é super novo, isso aí tem alguns meses que lançou, mas o grande foco do LinkedIn sempre foi conteúdo. Então, ele é muito topo de funil e ele é muito awareness, é criação de awareness, né? Aí depois, aquela minha newsletter, eu uso ela para transformar ela em vídeo do YouTube. E aí esse vídeo do YouTube cai aqui dentro e eu uso muitas vezes os mesmos conteúdos. Então, se a gente abre aqui essa minha página de conteúdo, vocês vão ver que os mesmos conteúdos da minha newsletter são os conteúdos aqui. A diferença é que às vezes eu testo um título na newsletter e testo outro título no YouTube, mas o conteúdo é o mesmo. E aí quando você olha, se a gente pegar e somar, a gente tá falando aqui de 29 mil inscritos aqui, de mais 8, 9 mil aqui nessa newsletter, de mais 12 mil. Então a gente tá falando só aqui nesses 2 redes sociais que eu te mostrei, de aproximadamente 50, 60 mil seguidores. Então, para você ver como é poderoso essa questão de Founder-led Growth, né? Então, hoje, se a gente olhar de novo e vamos recapitular. Newsletter, LinkedIn, canal do YouTube. Canal do YouTube, eu uso ele para fazer chamadas para a comunidade aberta, né? E o canal do YouTube, eu corto esses vídeos aqui e faço pequenos vídeos para o meu Instagram. Então, eu vou abrir meu Instagram brevemente aqui para você dar uma olhada aqui. Faço recortes dos vídeos do YouTube usando uma ferramenta chamada Opus Clip. E aí, a partir dessa Opus Clip, eu faço vários vídeos assim. Então, eu replico conteúdos daqui. Outra coisa que eu faço é que eu também pego os conteúdos do LinkedIn autorais e transformo eles em carrossel. Então, quando você vê, a gente acaba reciclando vários conteúdos aqui, tanto longos e curtos, mas a coisa mais importante que vocês têm que saber dessa estrutura é que o conteúdo longo é o que vence no final do dia. O conteúdo longo é a coisa mais importante de todas. Sem contar que quando vocês forem produzir conteúdo, né, algumas dicas. A primeira é que você não precisa não criar caixinhas. Então, por exemplo, assim, eu quero criar autoridade em micro-SaaS, então eu só vou falar sobre micro-SaaS. Cara, não. Porque você vai falar sobre esse tema por pelo menos 5 anos, cara. Então, 5 anos falando só sobre micro-SaaS, depois do segundo ano, você vai chegar e falar assim, cara, aguento mais falar de micro-SaaS. Você nem vai ter mais o que falar de micro-SaaS. Então, você tem que falar sobre coisas que você ama e não ficar criando caixinhas. Normalmente, o que eu recomendo para os meus mentoreados é eles pegarem e colocarem 3 ou 4 temas que eles amam falar e ficar em torno desses temas. Então eu gosto muito de falar de startups. Então eu falo sobre vários assuntos. Por exemplo, o Founder-led Growth, ele é relacionado a startups, mas não necessariamente ele é algo sobre startups. Então eu sempre fico em torno dos temas que eu amo para falar de coisas que realmente me interessam e que possam gerar valor. Se a gente cria caixinhas, a gente fica preso nessa caixinha e nós mesmos criamos regras invisíveis que vão permeando a nossa construção das nossas redes sociais. A segunda coisa que eu quero dar de dica para vocês é para vocês começarem com uma rede social, para aprender cadência. Porque o maior desafio de produzir conteúdo aqui não é ser conteúdo longo ou curto, tanto faz nesse começo. Cadência é a parte mais complexa de todas. Cara, você parar, que nem eu tô parando de fazer esse vídeo, e gravar, é um trampo, né? Você tem trabalho, você tem filhos, você tem família, a vida é muito corrida. Mas assim, se você consegue encaixar a produção de conteúdo, começa com uma rede social e mantém uma cadência, olha, eu garanto pra você que vai ser uma das melhores decisões que você vai tomar na sua vida. A terceira dica que eu dou pra vocês é sobre vocês começarem, de preferência, tá? Com conteúdo longo. Eu sei que eu falei tanto faz, né, aqui em cima, mas talvez começar com conteúdo longo é o mais difícil. É mais difícil de todos você fazer YouTube, por exemplo. Na minha visão, num mundo completamente poluído de conteúdos rasos feitos por robôs, você fazer um conteúdo longo, que nem esse aqui, que você já tá 13 minutos aqui, 10 minutos me vendo, me escutando, talvez até anotando as coisas que eu tô falando, isso é muito poderoso. E sem contar que quando a gente pensa nessa estrutura de Founder-led Growth, a gente tem então o topo do funil
funil, que são os conteúdos curtos, que você pode fazer através de conteúdos longos mesmos, que nem eu mostrei exemplos da minha newsletter por LinkedIn, etc, né? De LinkedIn, Instagram e tal. Como você também pode fazer conteúdos longos, que eles são normalmente meio e fim de funil. Então, enquanto os conteúdos curtos, eles criam awareness em cima, os conteúdos longos, eles criam autoridade e relacionamento. Então, na minha visão, as melhores redes sociais que tem para você produzir conteúdo é YouTube, LinkedIn, newsletter, Instagram, TikTok e, olha, assim, não sei se eu incluiria Twitter e Threads, porque não gosto muito dessas redes sociais. Mas agora, se eu fosse escolher 3 das 5 que eu citei, pra mim é assim, um no-brainer, né? Algo que eu não pensaria 2 vezes, seria LinkedIn, YouTube e newsletter. LinkedIn é a melhor rede social para produzir conteúdo na minha visão atualmente. Você produz conteúdo curto, objetivo, gera valor, papum, você entrega ali o valor, a pessoa te segue, você começa a criar um awareness gigantesco na frente de milhares de tomadores de decisões. Se a gente abrir aqui os meus conteúdos, por exemplo, no LinkedIn, para ver os meus seguidores, por exemplo, vamos pegar aqui os últimos 90 dias. Tipo, cara, olha aqui o perfil da galera. Fundador, chefe executivo, engenheiro de software, co-founder, gerente. Galera, pelo amor de Deus, produzir conteúdo e aparecer na frente de um dono de uma empresa te abre tanta porta que você não tem ideia. E aí, o mais legal de tudo é você pegar essa galera e jogá-las no YouTube. Então você foi lá, abriu portas, as pessoas te viram, te conheceram, elas falaram, que conteúdo bom. Elas vão pro seu YouTube, elas consomem todo o conteúdo, elas aprendem o que é microsas, elas entram no meu funil, elas aprendem tudo sobre microsas e uma hora elas vão falar assim, cara, sabe o que? Eu tive uma ideia e eu vou montar um microsas. E aí ela vai me procurar e vai comprar o meu curso. Então o Founder-Led Growth, ele é muito, muito poderoso. A quarta dica que eu quero dar pra vocês é sobre o Maker Time versus o Creator Time, né? Então, eu não sei se você já ouviu, talvez você já tenha escutado aquele lá do Founder Time, Manager Time, Founder Mode, Manager Mode. Aqui a gente criou o Maker Time e o Creator Time. Então, no meu caso, eu tenho o tempo de criar conteúdo e eu tenho o tempo de criar negócios, né? Administrar os meus produtos, a minha empresa. Então, eu chamo de Maker Time. Aí eu também, na verdade, eu tenho 3 tempos, mas eu não vou entrar aqui para não confundir vocês, eu vou simplificar isso aqui. Então, o Creator Time é o tempo que eu escrevo o conteúdo, eu bolo o conteúdo, eu bolo o roteiro dele, eu penso no conteúdo, eu desenho ele, eu posto ele no LinkedIn, eu sento e penso. Eu tenho tempo para pensar, que é uma coisa rara hoje em dia. Já o Creator Time é o meu tempo de gravar, de escrever, de produzir, de pôr a mão na massa. É meu tempo de criar. Por isso que a gente chama de Creator Time. Então, Maker Time é o tempo de produzir, Creator Time é o tempo de pôr a mão na massa. São 2 tempos que você tem que encaixar na sua agenda para produzir conteúdo. É muito difícil você parar e produzir o conteúdo e gravar o conteúdo no mesmo momento. Pelo menos eu acredito, para quem está começando, é um pouco mais complexo. Por isso que começar numa rede social que nem o LinkedIn, por exemplo, que você só escreve conteúdo, é um excelente caminho para você testar que tipo de conteúdo te dá tesão de gravar e que tipo de conteúdo funciona ou não funciona. E a partir dos que mais dão engajamento, você faz vídeos do YouTube, por exemplo. Então, é importante vocês separarem o tempo de criar, o tempo de gravar, né? E aí você, inclusive, se você tem um emprego, se você faz outras coisas, você tem que ter o tempo de reuniões, o tempo de execução. Então, você tem que organizar bem sua agenda. A minha dica é vocês separarem de 4 a 5 horas por semana para vocês produzirem conteúdo, mesmo que seja um conteúdo por semana, que inclusive é o que eu recomendo, tá? Se você for seguir ao pé da letra as dicas que eu tô te dando, conteúdo longo são os melhores para você começar, tá? De novo, conteúdo longo você cria relacionamento, autoridade e você gera muito valor, é muito foda. Já conteúdo curto é muito raso, assim, então não tem profundidade, né? Mas eu não sou contra, né? Eu só acredito que é isso. Então, galera, eu não quero mais ficar empurrando muito esse vídeo aqui, eu teria muitas outras dicas pra dar, mas eu acho que o essencial é esse, a grande mensagem é essa, assim. Então, usem essa estrutura desse vídeo que eu tô ensinando pra vocês, escolham os conteúdos que vocês amam, escolham uma rede social, comece a produzir conteúdo dedicando de 4 a 5 horas por semana, um conteúdo por semana, não pensa tanto em funil agora nesse início, não precisa ficar pensando, preciso jogar as pessoas pra lá, porque o maior desafio de todos é primeiro você entender o seu tom de conteúdo, o que funciona e o que não funciona, também pra você entender qual rede social você vai, qual rede social você não vai. Então esse momento que você tá é muito momento de discovery, que inclusive eu recomendo você conversar
conversar muito com a sua audiência, né? Eu conversei com mais de 200 pessoas nos primeiros meses da minha audiência, literalmente tomei café 200 vezes e para conhecer ao pé da letra quem são as pessoas, as expectativas dela, os sonhos e tudo mais. Então acho muito importante. Organizem a agenda de vocês, tá? E uma vez que vocês fizeram essa estrutura rodar e depois vocês entram na etapa 2, que é fazer essa distribuição em múltiplas redes sociais. Então eu posso fazer um vídeo depois explicando como você faz essa distribuição em múltiplas redes sociais. Inclusive eu tenho um vídeo que eu já falo disso com bastante riqueza, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que é um vídeo qual eu ensino sobre como eu publico conteúdo em 5 redes sociais simultaneamente, e lá eu explico esse framework por trás e os custos que eu tenho com ele também, então pode te dar uma boa luz com isso. E uma vez, a terceira etapa, depois que você conseguiu produzir conteúdo, a segunda etapa, você conseguiu distribuir conteúdo e reciclar ele, a terceira etapa é você montar um funil e começar a vender. Eu acredito que essas são as 3 melhores etapas para você aplicar FLG na prática, tá? De novo, galera, se vocês curtiram esse conteúdo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, e se você quiser ter acesso do conteúdo completo, não deixe de conferir o meu curso do SaaS 7D, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.